Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o vosso irmão em Cristo, irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. Você já ouviu falar sobre os anjos de Deus? Neste vídeo nós iremos ver qual a função dos anjos. Nós sabemos que existe anjos, arcanjos, serafins, anjos de guerra, anjos de batalha, anjos de louvores, anjos de adoração. Existem várias hierarquias de anjos de Deus. Neste vídeo, nós iremos apresentar quais as funções desses anjos. Em primeiro lugar, existem os anjos que trazem recados de Deus. No livro de Gênesis, conta a história que os anjos de Deus vieram falar com Abraão, dizer para ele que a sua esposa teria um filho mesmo na velhice. Também no livro de Gênesis, conta-se quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. A Bíblia diz que 2 anjos vieram trazer o recado de Deus para Ló, dizendo para ele que saia da cidade e não olhes para trás. Nós vemos também no Antigo Testamento, quando fala do profeta Balaão, que estava desobedecendo a Deus, ele montou em cima de um jumento e ia seguindo sua viagem de corrupção. Mas o anjo de Deus se pôs em pé, com a espada na mão na frente do jumento, e o jumento não andava mais. E o anjo de Deus trouxe o recado para o profeta Balaão. São anjos de recados. E esses são anjos que estão de frente ao trono de Deus, aguardando ordem para levar a mensagem de Deus aos moradores da terra. Nós vemos também quando Gideão estava malhando o trigo, o anjo de Deus apareceu para Gideão e falou com ele e trouxe o recado de Deus. Essa é a primeira classe de anjos, os anjos de recado. Esses anjos ficam de frente ao trono de Deus, aguardando ordem para entregar as mensagens que Deus manda falar aos moradores da terra. Nós vemos também, entrando para o Novo Testamento, quando Maria estava noiva de José, o anjo de Deus, que se chama Gabriel, ele chegou para Maria e entregou o recado de Deus, dizendo que ela iria ficar grávida e ia ter um filho gerado pelo Espírito Santo. Este anjo se chama Gabriel. Esse é um dos anjos que está de frente ao trono de Deus, aguardando ordem. Para quem não sabe, os anjos têm a forma humana. Nós, os seres humanos, nós somos parecidos com os anjos de Deus. É certo que existe outros tipos de anjos com mais asas, como existe os serafins, que eles têm 6 asas. E existe outros tipos de anjos, a qual a Bíblia não menciona. Existem segredos de Deus que nós só vamos ver no céu. Existem anjos que são diferentes dos seres humanos, mas a maioria dos anjos são parecidos com os seres humanos. Nós vamos falar agora sobre os anjos de guerra. A Bíblia fala no livro do profeta Isaías que Senaqueribe armou um plano para matar Ezequias.
Ezequias orou a Deus pedindo ajuda, e a Bíblia diz que Deus enviou somente um anjo. Veja bem, Deus enviou somente um anjo e este anjo matou 185.000 soldados do exército de Senaqueribe. Agora imagine, somente um anjo fez uma destruição dessa, matando 185.000 soldados. Imagine se fosse 2 anjos. Nós vemos também no livro de Daniel, fala sobre anjos de guerra. Anjos que apareceram também na ressurreição de Jesus. Aqueles anjos que apareceram na sepultura de Jesus, quando Jesus foi ressuscitar, ali não era qualquer anjo. Ali tinha que ser anjos de guerra, anjos de batalha. Eles se puseram em pé em cima da sepultura de Jesus, e Jesus ouviu a voz do Pai chamando ele para ressuscitar. O Pai Celestial ressuscitou Jesus, rodeado de anjos de guerras, anjos poderosos de batalha, que veio guardar o túmulo de Jesus. No livro do profeta Daniel, conta-se a história que Daniel foi lançado na cova dos leões para ser comido pelos leões. Ele passou a noite toda lá e os leões não comeram. Daniel escreveu e disse que naquela mesma noite Deus enviou um anjo, e este anjo fechou a boca dos leões, e nenhum dos leões atacou Daniel. No livro do profeta Daniel também conta-se a história quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha de fogo, e os anjos serafins entraram em ação. Os serafins são anjos de fogo, são anjos que tocam no altar de ouro que está diante do trono de Deus, são anjos de brasas de fogo. São anjos que tocam em fogo, passeiam no meio do fogo e o fogo não pega neles. São anjos que, ao invés deles se queimarem no fogo, eles mesmos são fogo. A Bíblia também menciona que Deus, ele é um fogo consumidor. No livro de Gênesis, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo, aquelas tochas de fogo que caía do céu, ali eram anjos de Deus que desciam para queimar a cidade. São serafins, anjos que tocam em fogo, e o fogo não queima eles, porque eles mesmos são o próprio fogo. No livro do profeta Isaías, quando Isaías viu a glória de Deus, a Bíblia diz que os anjos tocavam nas brasas vivas do altar. Estes anjos são conhecidos como serafins. São anjos que têm 6 asas. Com 2 eles cobrem os pés, com 2 eles cobrem o rosto, e com 2 asas eles voam. Estes são os anjos mais poderosos de Deus. Estes anjos ficam como brasas de fogo diante do trono de Deus, olhando para o Pai e aguardando ordem. Quando Deus levanta a mão e ordena, estes anjos, como tochas de fogo, ele fruveia no céu, no universo, atravessando o universo na velocidade da luz, seguindo as ordens do Pai eterno. Por que não falar também no Salmo 91, que diz que existem anjos que nos protegem? São os conhecidos anjos da guarda, aonde nós dormimos e eles ficam nos guardando. Muitas das vezes no decorrer do dia, Deus nos livra de acidente, Deus nos livra de uma bala perdida,
Deus nos livra do mal. No Salmo 91 diz que Deus acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra de todo mal. No livro de Salmo também diz que Deus coloca um anjo ao redor de cada pessoa para guardar. Por que não falar também do livro do profeta Enoque? No livro do profeta Enoque diz que o paraíso celestial a qual o apóstolo Paulo viu, o paraíso onde ficam as almas daqueles que já morreram com Cristo, que estão aguardando o arrebatamento da igreja, o paraíso celestial é guardado e protegido por 300 anjos de guerra. Anjos poderosos que estão ao redor do paraíso para que os demônios não cheguem nem perto. Também no livro do profeta Enoque fala sobre o sol, a ordenação do sol, da lua e das estrelas. Diz que o sol, o grande astro, ele passa por 7 portais no decorrer do ano. E diz que o sol ele é esquentado por 100 anjos de fogo. 100 anjos de fogo esquentam e brilham o sol. Por isso que de longe a gente sente aquela quentura do sol. Ali são 100 anjos de fogo que clareia o sol. No livro do Apocalipse aparece milhões e milhões e milhões de anjos que estão diante do trono de Deus, ajoelhado e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. São anjos que receberam a incumbência de adorar a Deus dia e noite sem parar. Existem anjos dos louvores. Quando os pastores de Jerusalém estavam apacentando as ovelhas, os pastores de Belém, como diz no livro de Mateus e no livro de Lucas, quando Jesus ia nascer, a estrela brilhou no céu. Os anjos apareceram para os pastores que apacentavam as ovelhas e disseram: hoje trazemos nova de grande alegria. Hoje na cidade de Belém nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. E os anjos começaram a louvar e a cantar louvores ao Senhor. Esses são os anjos dos louvores que estão de frente ao trono de Deus, adorando a Deus, cantando louvores. De todos os exércitos celestiais, os anjos mais poderosos de Deus se chama serafins. E o anjo líder se chama Arcanjo Miguel. O anjo Arcanjo Miguel é o anjo conhecido como o príncipe de Israel. Arcanjo Miguel, ele é parecido com Jesus Cristo. Alguns historiadores dizem que Arcanjo Miguel é o próprio Jesus. Mas entendemos pela palavra de Deus que Arcanjo Miguel, ele é o anjo líder do grande exército celestial. No livro do Apocalipse, quando aconteceu a grande guerra no céu, Arcanjo Miguel e os seus anjos expulsaram Lúcifer do céu, por ordem do Pai Eterno. Então existe anjos de guerra, anjos de luz, anjos de recado, anjos de fogo, anjos de adoração. Existem anjos da guarda, anjos que
governam as estações do ano. Existem os anjos que fazem o sol brilhar. Existem os anjos que fazem a lua brilhar. Existem os anjos que guardam o paraíso celestial. Existem os anjos poderosos, serafins, arcanjos, que estão de frente ao trono de Deus, aguardando ordem. Louvado seja Deus, que enviou os seus anjos para nos guardar e nos livrar de todo mal. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Louvado seja o Senhor Jesus.